continuar falando sobre os antibióticos, né? Os antimicrobianos. Então, o primeiro antibiótico para uso clínico foi a penicilina, que foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Então, com o passar dos anos, muitas classes de antibióticos foram sendo aprimoradas em gerações, ampliando o espectro de atividade e diminuindo os efeitos colaterais. Em contrapartida, as bactérias foram se tornando cada vez mais adaptadas e diferentes mecanismos de resistência foram identificados. Então, com menos opções de tratamento das infecções, principalmente por gram-negativos, tem sido relatado aumento da mortalidade por infecções por cepas multiresistentes. Com isso, usam-se medicações mais tóxicas e de farmacocinética irregular, como a polimixina, aminoglicosídeos, fosfamicina, dentre outros, para o tratamento de infecções por bactérias gram-negativas graves. Os antimicrobianos, eles são os únicos agentes farmacológicos que não afetam somente os pacientes que os utilizam, mas também interferem significativamente no ambiente hospitalar e na comunidade por alterarem a ecologia microbiana. Como eu expliquei para vocês, nesses primeiros slides eu vou focar um pouquinho no conteúdo mesmo, para vocês poderem entender bastante, para poder facilitar a análise dos casos clínicos que eu vou colocar, certo? Então, na comunidade, a resistência a tratamentos considerados padrão, né, tem sido detectados em cepas de salmonela, né, e também shigella, e que no caso da shigella o paciente pode ter resistência a quinolonas e também Neisseria, resistência a penicilinas. A resistência do Staphylococcus aureus à meticilina em infecções comunitárias, chamada de cepa, vocês estão vendo aqui, é o CA-MRSA, ela é menos frequente no Brasil, né? Tá aqui, mais crescente em vários países da América Latina, Estados Unidos e Europa. A vancomicina é o antibiótico com maior uso em infecções estafilocóccicas resistentes e também resistentes à meticilina, né, que, por exemplo, a oxacilina. Então, desde 1992, vem sendo descritas cepas de Staphylococcus coagulase negativa que apresentam resistência à vancomicina e à teicoplanin. Então, quando a gente recebe um paciente muito grave, por exemplo, na UTI, que não se sabe, não sei o que esse paciente tem, a gente prescreve meropenem e teicoplanin, certo? E aí, de repente, se a gente sabe que se está aumentando, está ocorrendo um aumento muito grande de resistências à teicoplanin, a gente vai perdendo muitas opções de tratamento, principalmente tratamento de amplo espectro, que nesse caso, para aqueles pacientes com sepse grave, que não se sabe realmente a causa, essa vai ser a primeira opção. Então tá aqui, eu vou aproximar mais aqui para facilitar a leitura de vocês. Então essas cepas se caracterizam por espessamento da parede, né, dificultando a entrada do glicopeptídeo na célula bacteriana. Além do Staphylococcus aureus resistente às quinolonas, aminoglicosídeos e meticilina, os enterococos eles ganharam importância. Então, em 2014, cerca de 60% das cepas de Staphylococcus aureus isolados em pacientes de UTI, em hospitais em São Paulo eram resistentes à meticilina, né, que é a oxacilina. Além do Staphylococcus aureus, também se pode observar aumento da incidência de infecções por acineto e Pseudomonas aeruginosa resistente a cefalosporinas, carbapenêmicos, quinolonas e aminoglicosídeos. Nada se compara ao aumento da resistência das cepas de enterobactérias, principalmente Klebsiella pneumoniae, resistentes à cefalosporina. Também as Klebsiellas produtoras de beta-lactamases de espectro estendido
SBL. E essas bactérias elas são resistentes aos aminoglicosídeos através da produção de enzimas como as metilases. E também a Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapinêmicos, que é o KPC, certo? Cepas produtoras de carbapinemases, KPC. O maior problema, então, vou continuar aqui esse assunto aqui, que é melhor. Então, nada se compara, isso que eu já li aqui para vocês. Uso frequente, então a resistência resulta de diversos fatores, né? Como uso frequente, por vezes inadequado de antimicrobianos, uso crescente de dispositivos e procedimentos invasivos, aumento da sobrevida de pacientes com baixa imunidade. Então, os pacientes com baixa imunidade estão vivendo mais e, com isso, nós estamos tendo maiores resistências aos antibióticos, né? Também são fatores que levam ao aumento da resistência aos antibióticos, falha em estabelecer medidas de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde e também enorme quantidade de antibióticos usados na agricultura. A pressão seletiva, ela resultante da administração de antimicrobianos, pode levar ao aparecimento de cepas previamente suscetíveis, que adquirirão resistência, e também a proliferação de células intrinsecamente resistentes. O maior problema é que a resistência ela pode ser transferida entre as bactérias independentemente da divisão celular, através de plasmídios, transposões e outros mecanismos, como eu expliquei em outros vídeos. Os mecanismos de ação de resistência, eles variam de acordo com a classe a qual esse antibiótico pertence. Então, os antimicrobianos que atuam em sítios bacterianos específicos e não têm alvo comum, como a célula humana, eles são preferíveis. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, quer dizer que é melhor eu escolher um antibiótico que ele só vai agir ali na bactéria. Porque se eu escolher um antibiótico que, além de ele poder agir na bactéria, ele também pode agir em alguma célula do corpo, e esse antibiótico não é muito bom, porque ele pode causar sintomas, reações, é isso? Exatamente. Então, a gente escolhe os antibióticos que eles atuam em sítios específicos, né, da bactéria, e não tem alvo em comum com a bactéria e o corpo humano, né, para que o paciente não venha a ter reações. Então, por outro lado, há classes de antibióticos como, por exemplo, as quinolonas, né, ciprofloxacino, por exemplo, que eles inibem a produção de DNA da bactéria, né, por meio de inibição da topoisomerase, e que essas topoisomerases também são encontradas nas células humanas, que podem causar reações nos organismos humanos. Os antimicrobianos, né, os antibióticos clinicamente disponíveis, eles têm como sítio de ação a inibição da produção da parede celular da bactéria, a inibição da produção do DNA, a inibição da produção de proteínas ou metabólitos da bactéria, dentre outros mecanismos. Então, nós temos aqueles antibióticos que atuam na parede da bactéria, que são os beta-lactâmicos, as penicilinas, cefalosporinas, carbapinêmicos, monobactães, glicopeptídeos, daptomicina, fosfomicina. Então, em outro vídeo eu vou falar melhor sobre esses antibióticos que atuam na parede da bactéria, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês com a divisão da classe dos beta-lactâmicos, certo? Que são esses primeiros que nós vamos estudar. Então, os beta-lactâmicos, né? Eles são divididos em benzilpenicilinas ou penicilinas naturais, aminopenicilinas, penicilinas resistentes às penicilinases e penicilinas de amplo espectro. Dentre essas benzilpenicilinas, né, nós temos como representantes a PNG cristalino-aquosa, a penicilina cristalino-aquosa, a PNG procaína, a penicilina benzantina e a fenfê, certo? As penicilinas, né,
como excelente classe de antimicrobianos e se dividem, como eu falei, penicilinas naturais ou benzopenicilinas, aminopenicilinas, penicilinas resistentes às penicilinases, penicilinas de amplo espectro, desenvolvidas para evitar resistência das bactérias. No próximo vídeo, eu vou explicar melhor para vocês sobre as classes dos beta-lactâmicos, a classe dos beta-lactâmicos, tá bom? Então, mas é bom que vocês já entenderem que os beta-lactâmicos, eles inibem a ação das transpeptidases, porque essas enzimas reconhecem os beta-lactâmicos como parecidos, né, como análogos estruturais dos terminais D-ala-D-ala. Por isso, essas transpeptidases são chamadas proteínas ligadoras de penicilina, e isso acaba enfraquecendo a bactéria e facilitando a morte da bactéria, né? Mas vai ficar mais fácil para vocês entenderem no próximo vídeo sobre bactérias, porque eu vou trazer mais figuras, vai ficar muito mais fácil unir a teoria com as imagens, com as figuras que eu vou mostrar no próximo vídeo sobre antimicrobianos. Espero ter sido útil. Desejo um excelente final de semana a todos. Um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.